Oi, vidinhas! Lápis na mão e foco, porque tá começando mais um dia de aulas aqui no Nota 10, o melhor canal do mundo inteirinho para você se preparar pro Enem 2023. É bom demais! Gente, eu sei que nós entramos aí na última semana de preparação. Mas eu só quero sentir aqui, ó, uma vibe positiva e muita confiança de quem vai arrasar nesse Enem. E depois desse papo sério, agora nós vamos pro que interessa, aula. Hoje nós começamos com as ciências humanas, revisando geografia com o professor Arion. Partiu! Queridos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a geografia no Enem. Então você, aluno nota 10, jamais poderá chegar na provinha do Exame Nacional do Ensino Médio sem ter ideia e, sobretudo, sem conhecer aqueles temas mais corriqueiros de 2009 para cá, da última reformulação do Enem. Joinha? Então hoje trouxemos mais alguns temas extremamente relevantes na sua preparação para a prova do Enem que se aproxima. Então bora lá! O tema de hoje será meio ambiente e seus impactos relacionados a vários subtemas. Quando falamos sobre impactos ambientais e sobre meio ambiente, queridos, fixou os olhos em mim. Podemos associar a várias nuances. Existem impactos ambientais correlacionados ao solo e à sua utilização. Podemos falar de impactos ambientais na relação terra-atmosfera, que inclusive o Enem ama de paixão colocar questões nessa relação de emissão de gases poluidores da atmosfera e suas consequências aqui na superfície terrestre. Também associado a biomas, de que forma a degradação, os impactos nos biomas brasileiros poderão trazer alterações, mudanças, metamorfoses naturais. E também, sobretudo, mediante a ação antrópica, a ação humana no espaço geográfico. Show? Além disso, podemos mencionar também os impactos ambientais vinculados a uma ação humana. Essa ação humana, sobretudo, através da dinâmica produtiva nacional, ou seja, da economia brasileira. Joinha? Então bora lá, sem mais delongas, eu trouxe aqui para vocês um recorte magético. Na verdade, tem 3 recortes, um do lado esquerdo, mostrando um pouquinho a expansão da principal commodity, o principal produto na balança comercial de exportação brasileira, que é a soja. Do lado direito, mostrando um pouquinho como funciona essa plantação, como funciona a atividade vinculada à soja. E do lado direito inferior, vocês conseguem visualizar a Matopiba ou Mapitoba, que é uma região que está presente no sudoeste do Nordeste, que faz menção a 4 estados importantes e que estão recebendo muita atividade da soja, da menina dos olhos do governo federal, já que é o principal produto de exportação na balança comercial nacional. Essa Matopiba ou Mapitoba faz menção aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, presente no sudoeste do Nordeste, pegando também, claro, o estado do Tocantins na região norte. Show de bola? Tranquilaço? Então vem cá, uma questãozinha para necrosar no seu subconsciente, que poderá estar na sua prova muito em breve. Note que nesse recorte imagético nós temos a expansão da soja no Brasil. Há uma mancha com a tonalidade mais clara, fazendo menção à década de 70, e uma mancha mais escura, mostrando todo um processo de expansão da fronteira agrícola da soja no Brasil. Queridos, quando falamos em soja, nessa atividade, na principal commodity ou produto de exportação na balança comercial, precisamos mencionar a Revolução Agropecuária ou Revolução Verde no Brasil. É porque, atenção, a Revolução Agropecuária, o verde no Brasil, meados da década de 60, mas sobretudo ao longo da década de 70,
possibilitou que outras regiões que não recebiam a cultura da soja, mediante uma química, um processo de correção, de fertilização no solo e também de um controle de pragas agrícolas, essas regiões puderam receber a cultura da soja, outrora só plantada na região sul do Brasil, como vocês conseguem visualizar na imagem. Então, pós-década de 70, Revolução Verde, Revolução Agropecuária. Quando vocês ouvirem falar em Revolução Verde ou Revolução Agropecuária, atenção, processo de mecanização, joinha, e processo de modernização no campo. Então, as máquinas substituindo boa parte da mão de obra campestre, e o processo de modernização possibilitando que outras regiões brasileiras, como a região central do Brasil, o sul da Amazônia e o sudoeste do Nordeste, essas regiões, via de regra, receberam investimentos para possibilitar que a soja pudesse se expandir, avançar ao longo do território nacional. Show de bola? Então, falou em Revolução Verde ou Revolução Agropecuária, não esqueçam. Mecanização do campo, modernização do campo. Proporcionou uma maior produtividade. Joinha, tranquilaço. Bora lá. Ao falar de impactos ambientais, podemos também mencionar outras relações impactantes no que concerne meio ambiente. Sobretudo na relação terra-atmosfera. O Enem ama de paixão trabalhar com tópicos como, por exemplo, aquecimento global, vinculado ao agravamento do efeito estufa, é claro, chuva ácida, ilha urbana de calor, inversão térmica. Então, são tópicos que comumente caem na sua prova. E, queridos, atenção que eu iria falar agora. Falar em meio ambiente e falar de impactos ambientais é, sobretudo, não só falar do caderno de humanas, mas também do caderno de natureza. Tem caído muitas questões em ambos os cadernos envolvendo o tema meio ambiente e os impactos relacionados a esse espaço, natural ou físico. Joinha? Então vem cá. Na imagem vocês conseguem visualizar do lado esquerdo o processo de liberação de alguns GES, gases de efeito estufa. Do lado direito, vocês conseguem visualizar aí na imagem todo um processo de aquecimento em virtude de espaços diferentes. Do lado esquerdo da imagem, nós temos uma zona rural, uma zona campestre, áreas mais claras, esverdeadas pela presença de cobertura vegetal. Do lado direito da imagem, uma selva de pedra, áreas mais escuras, uma região construída e urbanizada e com a temperatura maior. Joinha? Então vem para cá. Na primeira imagem, podemos mencionar um impacto ambiental na relação terra-atmosfera chamada de chuva ácida. Queridos, só para desencargo de consciência, fixou os olhos em mim. Quando falamos em chuva ácida, toda precipitação ou toda chuva, ela é ligeiramente mais ácida do que o comum. Show? Então, via de regra, toda chuva tem um pH mais baixo do que a água que está escoando na superfície, em rios, em lagos, em lagoas. Show? Contudo, esse impacto ambiental, chamado de chuva ácida, ocorre quando atividades antrópicas, atividades econômicas, liberam gases em demasia, como, por exemplo, dióxido de enxofre, SO2, dióxido de carbono, SO2 e monóxido de carbono, CO, óxido nitroso, metano. Esses gases, quando são liberados em grandes quantidades, lembrando que eles já existem na atmosfera, quando eles reagem com a água em estado físico gaseificado, gasoso, ocorre uma reação química e surgem várias moléculas de ácido sulfúrico. E aí, quando ocorre a precipitação, a chuva, essa precipitação tem um teor mais ácido ainda. O pH é mais baixo ainda, podendo trazer algumas consequências, como, por exemplo,
acidificação dos solos, atenção, devastação de coberturas vegetais, as gotículas, o splash, o contato das gotículas da chuva com a parte foliar pode queimar a folha e dificultar a síntese proteica, a fotossíntese, a plantinha deixa de crescer, então pode ocorrer uma devastação da vegetação. Além disso, em áreas urbanas, essa chuva ácida, quando bate em monumentos que fazem parte do materialismo histórico, pode ocorrer uma corrosão. E na gente acontece o quê? Não, no máximo uma coceirinha, você nem percebe que aquela chuva está com teor mais ácido. Macete que eu dou para vocês, queridos, atenção. Chuvas ácidas, elas são mais comuns em regiões em que são mais industrializadas, consequentemente utiliza combustíveis fósseis ou hidrocarbonetos, e a queima desses combustíveis ou o uso deles ou dos seus derivados irá liberar grande quantidade de poluentes como os que eu já citei há pouco tempo. Metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso e, sobretudo, dióxido de enxofre, SO2, que é liberado na queima do carvão mineral, assim como de outros combustíveis fósseis também. Joinha, tranquilaço. Do lado direito, nós temos uma ilha urbana de calor. Outro macete. Queridos, não existe ilha de calor em espaço agrário. Toda ilha de calor, enquanto impacto ambiental, ele é compulsoriamente, obrigatoriamente urbano. Em alguns materiais vocês podem encontrar ilha de calor. Está errado. O termo correto deveria ser, e é para ser, ilha urbana de calor. O que é uma ilha de calor? Uma ilha de calor é um microclima que surge em regiões que terão elementos paisagísticos urbanos. E esses elementos paisagísticos urbanos irão reter calor nessa área. Exemplos: regiões muito urbanizadas, com arranha-céus, prédios, que dificultam a circulação atmosférica. Asfaltos, áreas mais escuras, em que a taxa de reflexão dos raios solares será menor. Atenção, outro macete, já caiu na provinha de vocês nas últimas edições, taxa de albedo. A taxa de albedo é uma taxa de reflexão dos raios solares. Regiões mais claras, brancas, tende a ter uma taxa de reflexão maior. Então, o albedo é maior, consequentemente, a retenção de calor é menor. Então, vem cá, áreas mais escuras, como regiões urbanizadas, com muito asfalto, via de regra, o albedo é baixo. Se a taxa de albedo é baixo, nós podemos dizer que a reflexão é menor. Se a reflexão é menor, eu terei uma retenção de calor maior. Então, deixa eu resumir aqui para vocês. Áreas claras, reflexão maior, retenção menor. Áreas escuras, reflexão menor, retenção maior. Então, áreas escuras retêm mais calor. Joinha, ao reter mais calor, a temperatura média nessas áreas mais escuras tende a ser maior, de 3 até 5 graus na escala Celsius. Joinha, então falou em ilha urbana de calor. Lembrem, as ilhas urbanas de calor são microclimas que surgem em regiões em que a taxa de albedo, ou seja, taxa de reflexão dos raios solares, é menor, ocorrendo assim uma maior retenção de calor. Show? Beleza, joinha. Então vem cá, ó. Aqui eu tenho um monumento mostrando o processo corrosivo, a ação da chuva ácida em zonas urbanas. E aqui nós temos uma questão só para fixar no subconsciente. Vem cá. Questão 2. A imagem abaixo retrata uma fazenda abandonada na Alemanha em 1970, com a vegetação nativa, e em 1983, 13 anos após, quase sem nenhuma vegetação. Ela fica próxima de uma cidade que possui diversas indústrias de automóveis. Queridos, se possui próximo indústrias de automóveis, utiliza combustíveis fósseis e libera gases de efeito estufa, consequentemente irá liberar muitos poluentes. Esses poluentes irão reagir
com a água em estado gaseificado na atmosfera. Quando precipitar, quando ocorrer a chuva, essa chuva terá um teor mais ácido. Então, nós estamos falando nesse caso, de chuva ácida. Joinha? Então vem cá. O problema atmosférico responsável pela redução da vegetação nativa na fazenda foi: alternativa A, inversão térmica. Não. A inversão térmica ocorre quando há diferenciação de climas. Eu estou em um clima com a temperatura mais elevada, automaticamente se altera o clima, solstício de inverno no hemisfério sul, por exemplo, a temperatura mais baixa, consequentemente, nas regiões mais poluentes, como o estado de São Paulo, ou a região metropolitana de São Paulo, irá liberar muitos poluentes. Esses poluentes irão dissipar, circular menos, porque, via de regra, o ar frio ele é mais denso e menos volátil. O ar quente ele é mais leve e mais fluido. Quando a temperatura está elevada, os poluentes tendem a dissipar com facilidade. Quando a temperatura do ar está baixa, via de regra, essa poluição fica concentrada e ocorre o que nós chamamos de inversão térmica. Inclusive, durante os meses de junho, julho e agosto, inverno no hemisfério sul, muitas famílias que têm filhos com problemas respiratórios, asma, entre outros problemas, saem da capital paulista e vão para o interior durante um mês, 2, 3 meses, para fugir um pouquinho dessa poluição que fica concentrada na presença de um ar frio. Isso é chamado de inversão térmica. Joinha, tranquilaço, mas não é o nosso gabarito. Ilha urbana de calor, também não é o nosso gabarito. Ilha urbana de calor ocorre na zona urbana, e a imagem aqui mostra uma área mais agrária, mais campestre, mais ruralizada. Então, o nosso gabarito, alternativa C, chuva ácida. Joinha? E aqui eu trouxe para vocês também alguns recortes que você em casa, queridos, vocês podem revisar, dar uma olhadinha, ter um olhar especial para alguns impactos ambientais relacionados, claro, ao meio ambiente. Impactos como, por exemplo, o aquecimento global, que vez ou outra é cobrado na prova do Enem, fazendo sempre uma relação com o agravamento do efeito estufa, acidentes recentes com rejeitos da atividade mineradora, que trouxe um impacto muito grande no meio ambiente, tanto na cidade de Mariana, como na cidade de Brumadinho. Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, teve o rompimento da barragem do Fundão, o maior acidente com rejeitos de mineração do planeta, em termos de quantidade de lama ou de rejeitos dessa atividade. Joinha. Porém, de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente com esse tipo de atividade em termos de vidas ceifadas, de mortes. Mais de 270 pessoas morreram. Até hoje, algumas estão desaparecidas, tá? Afetou o rio Paraopeba, lá em Mariana afetou o rio Doce, que abastece muitas cidades. Show? Então, tenha atenção aí a esses pontos para a provinha de vocês que pode aparecer. E no mais, queridos, precisando é só entrar em contato, mas é isso. Falou em Enem, falou em TCM, aluno nota 10. Até mais, se cuidem! Queridos, estamos de volta. Aqui quem está falando é o professor Arion. E mais uma vez, trazendo temas importantes para a sua prova, para a sua preparação. Está se aproximando do Enem. E você, aluno nota 10, não pode perder nenhuma aula, porque toda aula tem dicas importantes, macetes para a sua prova e pode garantir uma aprovação, um ingresso em uma universidade que você tanto sonha, tanto deseja. Então vem cá, hoje, nesse bloco, vamos trabalhar um pouquinho sobre temas mais atuais, envolvendo sobretudo a geopolítica internacional. Queridos, concentrou, fixou os olhos em mim. Nos últimos 5 anos, sempre tem caído questões de geopolítica no Enem. Via de regra, essas questões de geopolítica, elas, claro, estão associadas a temas de atualidades. Contudo, a prova do Enem, quando ela é elaborada meses antes da edição do ano corrente.
O que isso quer dizer? Que, via de regra, temas de atualidades não quer dizer que é o tema do ano em vigor, 2023. Pode ser temas que estão sendo discutidos desde 2021, 2022 ou até mesmo 2014, como, por exemplo, a Revolução Ucraniana, que foi muito importante e desencadeou hoje o conflito que aflige o leste europeu entre potências dessa região, como a Rússia e a Ucrânia. Joinha? Então, fiquem atentos sempre a temas de atualidades, fazendo sempre uma relação com a geopolítica internacional, que vocês, via de regra, também costumam se embebedar em outros componentes curriculares do caderno de humanas, como história, sociologia e filosofia, tá bom? Então, bora aqui, ó. Primeiro tema, falar um pouquinho sobre o BRICS. Vamos desconstruir algumas coisinhas sobre esse tema. Queridos, o tema BRICS, muita gente acha que é um bloco econômico, mas não é. Os blocos econômicos tradicionais que vocês estudam ao longo da jornada educacional, ao longo do ensino médio e se preparando para o Enem, como o Mercosul, como a União Europeia, a PEC, são blocos que têm todo um processo de integração e, sobretudo, um processo de países signatários que concordam com termos específicos de acordo com a configuração de cada bloco. Joinha? Já quando falamos em BRICS, ele é apenas um grupo de cooperação mútua. Eu digo apenas para tentar divergir do que nós conhecemos como blocos econômicos. Show? Então vem cá. Os BRICS, via de regra, eles não iniciaram essa sigla, esse termo não foi iniciado pelos próprios países, pelas próprias nações. Na verdade, em 2001, um economista do banco Goldman Sachs, o Jim O'Neill, criou o termo BRIC, fazendo uma menção para aquelas nações que mais cresciam em termos percentuais no início do século XXI. Joinha? Então, em 2001, o Jim O'Neill criou o termo BRIC, fazendo menção aí a Brasil, Rússia, Índia e China. Show? Em 2006, houve um processo de aproximação cada vez maior entre essas nações. Elas começaram a refletir e pensar o seguinte: olha, o negócio aqui tá bom. Estão dizendo que nós somos nações prósperas e tal, então vamos nos aliar. Vamos estreitar as relações mercadológicas, comerciais, econômicas e políticas. E aí, em 2006, é criado, entre aspas, o grupo chamado BRIC. Em 2011, o acrônimo S de Sul-África, África do Sul, entra e fica BRICS. Em 2014, o grupo se reúne, chamada de Cúpula do BRICS, aqui, ó, em Fortaleza, no Ceará, pertinho da gente, Fortaleza, no Ceará. E lá houve uma reunião que ficou decidido que seria construído o Banco do BRICS. Esse Banco do BRICS iria ter a sede em Xangai e iria iniciar com um aporte financeiro, uma bagatela de 50 bilhões, sendo 10 bi de cada nação, 10 bi do Brasil, 10 bilhões da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Vocês devem ter visto que recentemente outras nações ingressaram no grupo de cooperação, no BRICS, e foi a tendência a aumentar cada vez mais, principalmente pelo soft power que a China tem tentado aplicar e expandir a sua influência em território internacional, global, que seria o soft power, uma influência cultural. Hoje ninguém aplica um soft power tão marcante, tão presente como os Estados Unidos, mas a China tem sim investido bastante em países presentes em regiões periféricas e semiperiféricas, tanto na África meridional, na África subsaariana, como na América Latina. Então, tanto na América Latina como na África subsaariana, a China tem investido para aumentar o seu poder de influência cultural. Joinha? Então, vem cá. Recente, outras nações ingressaram no BRICS. Que nações foram essas? Uma nação latino-americana, a Argentina. Duas nações africanas, o Egito e a Etiópia,
Hoje a China investe bastante naquela região do chifre africano, mas sobretudo na Etiópia. A Etiópia, que lá atrás era considerada uma das nações mais pobres do mundo, continua sendo uma nação periférica. Contudo, tem recebido muitos investimentos da China e tem melhorado as suas relações comerciais, políticas, mercadológicas, tem sim desenvolvido nos últimos anos, nas últimas décadas, em especial nessa última década. Show? Então a Etiópia, a África no continente, a Etiópia e o Egito no continente africano, a Argentina no continente sul-americano, na América Latina, e 3 nações, uma região que está muito hot hoje, muito quente, que é o Oriente Médio. Que 3 países são esses? Os Emirados Árabes Unidos, o Irã e a Arábia Saudita. E aí, como ficou a sigla? Ela aumentou com várias letras? Não. Para facilitar, ficou BRICS+, ou BRICS Plus. Joinha? Show de bola. Então é um tema que pode aparecer na sua provinha do Enem 2023. Então fiquem atentos a esse tópico. Show? E aí, claro, nem tudo são rosas. Há sim consequências associadas a esse processo. Porque nem tudo são rosas. São países que têm crescido economicamente muito, porém ainda são nações consideradas subdesenvolvidas, com IDH baixo, tem melhorado, mas ainda não IDH bacana como de nações desenvolvidas. IDH sempre analisa 3 fatores: educação, escolaridade, saúde, esperança ou expectativa de vida e renda per capita, renda por cabeça. Joinha? Tranquilaço? Então vem cá. Aqui tem um recorte mostrando as 10, aí tem as 5, mas coloca o Brasil, que voltou a estar inserido entre as 10 maiores economias globais, tinha perdido o posto, retornou em 2022, muito associado também à pandemia da Covid-19. Alguns países sofreram mais que o Brasil em termos de PIB. O Brasil alimentou o mundo com commodities, frango, carne bovina, carne suína, soja, enfim. Então o PIB brasileiro não teve um crescimento considerável, mas também não teve aí uma queda tão assustadora como em outros países. E aí o Brasil entrou nesse top 10. Joinha, tranquilaço. Outro tema extremamente quente na atualidade e que pode aparecer na sua prova, fazendo uma relação com os aspectos demográficos. Que tema seria esse? O censo de 2022. Queridos, fixou os olhos aqui em mim. O censo do IBGE, ou recenseamento, ele ocorre de 10 em 10 anos. Repetindo, o censo ou recenseamento, que fica na incumbência do IBGE, ele ocorre de 10 em 10 anos. O último tinha acontecido em 2010. O próximo deveria ter ocorrido em 2020, mas não ocorreu, porque estávamos no ápice da Covid-19, SARS-CoV-2, do coronavírus. Então, não foi aplicado o censo 2020. Em 2021, o governo federal não tinha destinado verbas para a aplicação do censo do IBGE. Também não ocorreu. Ele foi aplicado quando? Em 2022. E os dados estão sendo divulgados lentamente ao longo agora de 2023. E segundo o IBGE, os dados serão compilados e serão divulgados para a comunidade científica, a comunidade como um todo, até 2025. Joinha? E aí um dado interessante é em relação à população absoluta das áreas periféricas, das favelas, que historicamente sempre teve a Rocinha como sendo a população majoritária, como número 1 em termos de população absoluta. E ela perdeu esse posto para uma favela chamada Sol Nascente. Repetindo, a favela Sol Nascente desbancou pela primeira vez a Rocinha em termos quantitativos, em números absolutos da sua população, chegando aí a um número aproximado de 32 mil habitantes. A Rocinha ficou com aproximadamente 30 mil habitantes. Onde é que está a Sol Nascente? Ela fica no Distrito Federal, na Ceilândia. Joinha? Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar a vocês.
onde está lá o sol nascente, na Ceilândia, uma distância de 35 quilômetros aproximadamente, da Praça dos Três Poderes. Show? Hoje a maior favela em termos populacionais do Brasil. E aí só para a gente contextualizar mais um pouquinho, quando falamos em favela, em periferia, subúrbio, a maioria esmagadora das favelas brasileiras surge de um outro fenômeno que eu quero que vocês agora se concentrem e anotem se puder, chamado macrocefalia urbana. Caiu na prova do Enem em 2022. Repetindo, macrocefalia urbana. O que significa esse processo de macrocefalia urbana? É um inchaço que ocorre nos grandes centros urbanos e é associado a diversos fatores, entre eles, processo de revolução verde ou revolução agropecuária, mecanização e modernização do campo, que a gente mencionou no bloco anterior, expulsando o agricultor, expulsando o trabalhador campestre ruralizado, se sentindo sem serventia, ele migra, ele se desloca para as regiões urbanas em busca de oportunidades de emprego, inchando assim esses grandes centros. Além disso, claro, todo um processo de industrialização, de urbanização e de oportunidades que há no espaço urbanizado, no espaço construído, atraindo assim para esse espaço construído cada vez mais trabalhadores de áreas ruralizadas, de áreas campestres. E aí ocorrendo um processo de inchaço populacional. Esse inchaço populacional, conhecido como macrocefalia urbana, irá desencadear muitos problemas urbanos, como por exemplo, falta de emprego para todos, então o processo de desemprego aí, o desemprego conjuntural, o estrutural também, mas o conjuntural será muito visível. Além desse desemprego conjuntural, será visível também todo um processo de aumento de resíduos sólidos, todo um processo de necessidades básicas como moradia, lazer, escola, casa, educação, saúde. E essa galera, sem conseguir esses pontos que são necessários nas zonas mais centrais, eles se deslocam para as margens através de um processo que chamamos de periferização ou favelização. Então, esse processo de favelização ou periferização, de morar às margens, em regiões, em áreas muitas vezes inapropriadas, como em morros, regiões de declividades, de encostas ou vertentes, enfim, está associado também a um inchaço populacional nos grandes centros, e esses grandes centros sem dar um suporte, sem conseguir dar um suporte para esse contingente populacional, eles migram fugindo da especulação imobiliária. Morar nas zonas mais afastadas das áreas centrais é mais barato. Fugindo também todo um cenário de mobilidade urbana caótica, presente também nos grandes centros. Enfim, então a macrocefalia urbana irá desencadear problemas urbanos e, sobretudo, o processo de margeamento da população e essa concentração nas margens, nas favelas, nos subúrbios, na periferia. Joinha, então, colocou no caderno macrocefalia urbana, processo de aumento populacional, processo de inchaço nos grandes centros urbanos, desencadeando problemas urbanos e também desencadeando um processo de migração, deslocamento populacional de um contingente populacional nas áreas centrais para as áreas periféricas ou marginais. Joinha, tranquilaço. Então, bora correr aqui. Aqui vem mostrando as maiores favelas do Brasil. Então, hoje é a Sol Nascente. A Rocinha ficou em segundo, tá? Paraisópolis, muito conhecida, é a sexta, lá em São Paulo. Aqui tem alguns conceitos básicos que em casa vocês podem recapitular de urbanização, o que é uma metrópole, o que é uma megalópole, um processo de conurbação, uma rede urbana. Joinha, região metropolitana, então são conceitos que vocês precisam levar para a prova. São conceitos indispensáveis que irão auxiliar na hora de gabaritar, na hora de perceber distratores, de analisar melhor o comando de uma questão, um texto auxiliar. Joinha, tranquilaço? Então vem cá. Outro tópico importante
escravizados do vinho, queridos. E aqui, ó, essa imagem aqui é importante. No início de 2023, eclodiu nos telejornais, nos veículos de notícias, um fato sobre trabalho análogo à escravidão em serras gaúchas, sobretudo em Bento Rodrigues, mas em outras serras também vizinhas, outros municípios que fazem parte daquele contexto das serras gaúchas. Nesses municípios que dependem muito da atividade das vinícolas, eles estavam contratando trabalhadores baianos para essas lavouras no período da safra, e muitos desses baianos ficavam presos na região devido a contas que foi contraído ao longo da sua atividade laboral, e sobretudo esses trabalhadores, ao sair do Nordeste e ir para a região Sul, imaginavam que encontrar uma situação favorável, e quando chegava lá, muitas vezes ficavam presos a dívidas contraídas por todo um processo de necessidade e de sobrevivência, com a bodeguinha, com o mercadinho que o próprio latifundiário disponibilizava. Eles trabalhavam exaustivamente, com jornadas extremamente aviltantes. Além disso, ficavam em alojamentos extremamente precários. E aí teve denúncias, a Polícia Federal foi até o local, outros órgãos também, e eles foram soltos. Esse tema é um tema extremamente importante, mas sobretudo vinculado a um conceito que está presente no conteúdo de migrações. Migração é um conteúdo que sempre cai no Enem. E vocês viram na primeira aula de geografia. Na primeira aula de geografia eu falei que as migrações elas podem ser nacionais ou internacionais, internas ou externas. As nacionais ou internas ocorrem dentro de uma mesma delimitação territorial, no mesmo país. Há um conceito de migração, há um tipo de migração muito comum dentro do território nacional chamada de transumância. Essa migração chamada de transumância é uma migração sazonal, temporária, que ocorre com trabalhadores que se deslocam para uma área durante o período da safra, depois retornam para onde fixam residência para descansar. Acontece isso com cortadores de cana, que no período da safra se desloca para a zona da mata para colher a cana, depois retorna para o agreste no entre-safra. E a transumância era muito comum com nordestinos, sobretudo com baianos, que se deslocavam até a região sul, até as serras gaúchas, para trabalhar nas vinícolas, porém em condições precárias, tanto condições de remuneração, como de jornada de trabalho, como de condições, sobretudo condições de trabalho. Então é um tema que também pode estar presente na sua prova, então fique atentos. Joinha? Estou aqui mostrando aqui mais algumas informações sobre a situação de trabalho análogo à escravidão. 2 empresas foram autuadas, a Aurora, a Garibaldi e a Salton. Show de bola? Então, bora lá. Chuvas no litoral de São Paulo. Também sempre é comum associar alguns desastres naturais que ocorrem, desastres ambientais que ocorrem no Brasil em regiões de encostas. A gente pode lembrar um pouquinho o que aconteceu em Petrópolis em 2022. E a gente pode lembrar o que aconteceu no litoral de São Paulo, em Santos, em outros municípios do litoral de São Paulo, que via de regra há uma ocupação irregular em regiões inapropriadas, como regiões de vertentes, de encostas, com declividades acentuadas, que via de regra são regiões que não podem receber esse tipo de investimento ou de ocupação. São regiões inapropriadas para ocupação humana, para a construção de casas, comércio, indústria, até para algumas atividades agrícolas. Via de regra, a gente pode citar, ou a gente pode até minimizar um pouquinho quando utilizar algumas técnicas, como por exemplo o terraceamento e a curva de nível, que são técnicas específicas para regiões de vertentes de encostas, utilizado lá no Sudeste Asiático, para risicultura, plantação de arroz, enfim. Mas, via de regra, são regiões que não são apropriadas para
construir, para ocupar. E aí, quando ocorre uma precipitação com um volume acentuado, pode ocorrer um fenômeno chamado de deslizamento de terras ou movimento de massa, que é um tipo de impacto ambiental que ocorre no solo. O solo saturado, encharcado, desliza como uma geleia. Joinha. E aí, no litoral de São Paulo, no início desse ano 2023, cidades apresentaram em 24 horas um índice pluviométrico acima de 500 milímetros, chegando até a mais de 600 milímetros. Ora, tem municípios que no ano inteiro, em 12 meses, não chove 700 milímetros, 600 milímetros. O município de Cabaceiras, na Paraíba, apresentou um índice pluviométrico inferior a 300 milímetros, foi o menor da história do Brasil. E aí a gente tem cenários como esse no litoral de São Paulo, que em 24 horas choveu mais de 600 milímetros. Em uma região com construções inapropriadas, ocupação indevida, é claro que esses acidentes são muito comuns. Joinha, tranquilaço, então fiquem atentos a temas como esse. E aí, entrando um pouquinho mais específico na geopolítica, pegando aí atualidades, 3 temas podem aparecer na sua prova, queridos. Atenção. Inclusive, um deles já se fez presente na prova de 2022, que foi a operação especial, é assim que o Vladimir Putin menciona. Ele não chama de guerra entre Rússia e Ucrânia, chama de operação especial da Rússia em território ucraniano. Então pode cair. Lembrem aí de Revolução Ucraniana 2014, da queda do presidente Viktor Yanukovych, da possível aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. E aí o Vladimir Putin, não gostando disso, fez um lobby com o Yanukovych caiu, o Poroshenko assumiu na Ucrânia, mas não resolveu muita coisa. A população foi para a Praça Maidan, lá em 2014, essa revolução ucraniana ficou conhecida como Momento Euromaidan, em que jovens, não só da Ucrânia, mas da Europa, foram reivindicar a aproximação e, sobretudo, a entrada da Ucrânia na União Europeia e o afastamento do Viktor Yanukovych do poder. Enfim, ele se afastou, o Poroshenko entrou, também não resolveu muita coisa, até chegar no Volodymyr Zelensky, o atual chefe de Estado da Ucrânia. Não tinha experiência nem vivência na política, era ator, comediante, inclusive atuou em uma produção cinematográfica ucraniana em que ele era o presidente, e aí gostou da ideia. A Ucrânia assolada em corrupção, em situações também de conflitos, né? Sobretudo se entrava ou não na União Europeia, ele se candidatou e ganhou do Poroshenko e assumiu. E, posteriormente a isso, vocês sabem que eclodiu essa operação especial da Rússia. Hoje, o que pode cair na sua prova é que, além da Crimeia, que foi anexada lá por volta de 2014, também foram anexadas outras províncias no leste da Ucrânia, províncias já pró-Rússia, com reservas de gás. Então, a Rússia utilizava muito aquela região, tem muitos magnatas russos e ucranianos naquele leste, e hoje eles fazem parte. Claro, a comunidade internacional não reconhece, mas a Rússia reconhece, teve um referendo e reconheceu 4 regiões: Zaporísia, Kherson, Luhansk e Donetsk, como áreas agora russas. Além desse tema, pode cair também na provinha uma região tensa entre China e Taiwan. Lembre aí dos chips e dos processadores importantes que Taiwan alimenta o mundo, sobretudo o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Então, se eclodia aí um conflito entre China e Taiwan. Taiwan, que sempre foi vista como uma ilha rebelde, lá desde a Revolução Chinesa de 1949, do Mao Tse-tung, fugiram os liberais para a ilha de Formosa, depois passou a se chamar de Taiwan, e é considerada uma ilha rebelde pela China. É independente economicamente, autônoma, melhor dizendo, economicamente, porém é vinculada ao Estado chinês. E aí pode sim, é uma região hoje muito quente, que pode aparecer na sua prova, tá bom? E por último, o conflito atual, contudo, não é muito esperado, só se puxar um contexto maior entre Israel e Palestina. Show? Então, queridos, é isso. A gente tentou trazer para vocês aqui alguns temas importantes que vocês poderão ver
na provinha que está se aproximando no que concerne o componente curricular de Geografia, mas, sobretudo, o caderno de Ciências Humanas. Espero que vocês anotem tudo, voltem para revisar o que for necessário, algum termo. Caso fiquem dúvidas de algum ponto, podem entrar em contato comigo, professor Arion, rede social, está lá no Instagram, professor Arion Chau, e lá eu sempre dou dicas, tanto de vestibulares tradicionais, como do Enem, como de concursos públicos. Então fiquem à vontade e aí espero ter ajudado. Até mais! Fui! Vidas, como eu falei recentemente, a prova de redação é uma das mais importantes para o Enem. E ela pode ser decisiva, né? Afinal, é o único momento do Enem que nós podemos demonstrar de forma subjetiva o nosso conhecimento. É a verdade, não minto. Mas você sabe como o que nós escrevemos é avaliado? Preste muita atenção porque o professor Erismar Cunha vai nos explicar como os corretores do Enem fazem a correção da redação. Bora lá? E aí, meus amores, mais uma vez trazendo aqui para o programa Nota 10 a aula incrível sobre redação. E claro, né? Alguém que está em casa acompanhando o programa, sempre nos assistindo, está fazendo as anotações aí em todas as aulas, muitas e muitas vezes deve se perguntar: professor Erismar, me diz aí, você que faz parte dessa equipe top, a equipe do programa Nota 10 TCM, me diz aí, professor, tem alguma maneira dos corretores fazerem análise da nossa redação de uma forma bem específica? Me diz aí, porque eu gostaria de fazer a redação baseado mais ou menos dentro desse contexto que o senhor poderia explicar. Meus amores, a aula de hoje vai falar justamente sobre isso. Eu trouxe uma aula muito importante. Eu já adianto para vocês que é uma aula onde tem inúmeras informações. Então eu gostaria que você ficasse bem ligadinho no canal TCM Nota 10, fazendo aqui as anotações necessárias, porque eu trouxe hoje as informações de como será feita a correção da redação do Enem. Muitas vezes, antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria que você ficasse bem atento a essa informação. A prova do Enem, ela é corrigida por 2 corretores, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas há uma forma específica de cada corretor fazer a sua correção? Sim, porque há um processo de interpretação, há um processo de conhecimento. Muitas vezes o meu conhecimento, ele se, vamos dizer, diferencia em alguns pontos do conhecimento de um outro professor. Às vezes a minha análise interpretativa, ela diferencia na análise interpretativa de um outro professor. Claro. Aí você diz assim: professor, mas e aí? Cada professor corrige de um jeito? Cada corretor tem uma forma de se corrigir? Calma, não é bem assim. Cada corretor deverá fazer jus às correções baseadas nas 5 competências cobradas pelo Enem. E é justamente sobre estas competências que nós vamos conversar na aula de hoje. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Olha aí na tela que eu vou iniciar já com o ponto principal. Qual é o ponto principal, professor? As 5 competências. Vamos lá? Olha aí na tela, por favor. Acompanhe comigo. Você que está em casa, eu acredito que você já leu, já deve ter visto, já deve ter discutido inúmeras vezes essas 5 competências. Eu mesmo já comentei aqui sobre várias delas na aula TCM Nota 10, mas eu gostaria de reforçá-las, porque hoje eu trouxe, como diz um grande personagem, nos mínimos detalhes, eu trouxe para a gente discutir sobre essas competências. Todo mundo sabe que a prova do Enem, ela é composta por a correção, né, da redação,
é composta de 5 notas. Cada nota corresponde a uma competência. Eu vou bem rapidinho lê-las, porque eu sei que vocês já conhecem, mas eu gostaria que vocês estivessem atentos às explicações. Primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Terceira competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta competência, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Olhe, meus amores, prestem atenção aqui, por gentileza. É preciso vocês entenderem que essas são as 5 competências de correção do Enem obrigatórias. E é preciso também que você entenda que cada competência ela é analisada em 5 níveis. Se você tiver o primeiro nível, que é o nível 5, que é o nível melhor que tem, você ganha 200 pontos. Se você tiver o quarto nível, que é o segundo, né? Você ganha 160. Se você tiver o terceiro nível, você ganha 120. Se você tiver o quarto nível, que é o nível 2, você ganha 80. Se você tiver o nível 1, você ganha apenas 40 pontos. E se você zerar, você não está em nível algum. Então você vai perdendo de 40 em 40 pontos, porque você vai diminuindo de nível. Vou dar um exemplo bem claro. Faz de conta que meu amigo Oziel fez a redação do Enem, né? Aí ele, na primeira competência, conseguiu demonstrar um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa não muito bacana, porque ele tem alguns erros ortográficos, ele fez algumas falhas na escrita, ele tem alguns erros de concordância, ele cometeu algumas falhas. Então, meu amigo Oziel iria ficar no nível de número 4. Por quê? Porque ele ia perder 40 pontos na primeira competência. Isso é bem complicadinho de se entender, porque é necessário nós termos o texto. Eu estou apenas demonstrando para você que... E se Oziel tiver, por exemplo, feito vários erros, se ele tiver fugido muito, se ele tiver diminuído o nível do domínio da modalidade escrita, aí ele vai perder mais 40, vai para 120, aí ele perde mais 40 para ir para 80, ele perde mais 40, fica só com 40, e assim por diante. São os níveis. Vou repetir para você que tem em casa. Olha aqui, por favor, bem concentrado. A redação do Enem, ela é corrigida baseada em 5 competências. E cada competência, ela tem um nível. O nível 5, 4, 3, 2 e 1. O nível 5, você ganha 200 pontos. Nível 4, 160. Nível 3, 120. Nível 2, 80. E o nível 1, você ganha só 40 pontos. E é mais ou menos sobre essas discussões a nossa aula de hoje vai estar trazendo para vocês. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem, né? Quem quiser ter outras informações, lá no Manual do Candidato, no Guia do Estudante, tem elas bem detalhadas para vocês acompanharem. De uma coisa eu garanto, você que está em casa assistindo o programa Nota 10 e ouvindo a aula de redação, eu garanto a você, sua redação vai ter 5 notas. Porque ela vai ter uma nota para cada competência. E eu aguardo ansiosamente que você que está assistindo o programa Nota 10 tenha 200 pontos na competência 1, 2, 3, 4 e 5 e venha com o tão sonhado 1000. Se você tiver 200 pontos em todas as 5 competências, você vai ter
a nota máxima da redação. Lembrando, sua redação vai ser corrigida por um corretor e a sua mesma redação vai ser corrigida por outro. Por isso que tem alguns alunos que sempre dizem assim: professor, eu tirei 1.000 quebrado. O que essa expressão significa? 1.000 quebrado. É que em um corretor você tirou nota máxima, 200 pontos em todas as competências, nota 1.000, nível 5 em tudo. No outro corretor, você tirou 200 pontos em cada competência? Não. Uma delas você diminuiu de nível. Aí você ficou com 160. Então sua nota foi 960. Quando junta-se a primeira nota com a segunda nota, o 1.000 com 960, você ficou com o 1.000 quebrado e a sua nota da redação é uma notaça, 980 pontos. Mas deveria ter sido a nota máxima. Porém, um corretor diminuiu você de nível e você ficou com a nota de 960. Deu para entender? Vamos seguir aqui, que eu trouxe mais informações para você sobre essas notas, sobre essa correção da prova de redação do Enem. Acompanhe aqui comigo na tela, por gentileza. Olhe esta informação. Eu sei que muitos que estão em casa acompanhando o programa Nota 10 desde o início já devem muito bem saber disso, mas eu gostaria de reforçar. A sua redação é corrigida pelo primeiro avaliador e depois tem um segundo avaliador. Cada um dando 5 notas, uma nota para cada competência, e as suas notas elas têm 5 níveis, certo? São comparadas as notas dadas para cada competência. Se houver uma discrepância, uma diferença muito grandiosa entre uma nota e outra, entre uma competência e outra, aí essa nota vai para um terceiro avaliador. E se ainda continuar havendo uma discrepância, como assim, professor, uma discrepância? Por exemplo, eu como professor corrigi a redação e eu dei 200 pontos em todas as suas competências. Nível 5, para tudo. Aí a professora Taines inventou de corrigir a redação e ela deu nível 2 para 4 competências. Então, em uma competência você tirou 80 pontos, na outra você tirou 80, na outra 80, 80, e na última competência ela deu nível 1, ela deu 40 pontos. Nossa, tem uma discrepância muito forte aí. Um professor corrigiu dando 200 pontos em cada competência e a professora Taines corrigiu dando uma nota tão diferente. É preciso ir para uma banca de 3 professores avaliarem essa sua produção textual. Eu não sei se vocês acompanham, eu não lembro bem qual foi o ano, mas deixa eu fazer um acréscimo aqui. Certo ano, eu não lembro qual, tá? Me perdoe. Mas certo ano, o Fantástico, o programa da TV, ele fez algo muito interessante. Ele colocou 2 repórteres para fazerem a prova do Enem e escreverem na redação alguns absurdos, alguns erros gramaticais, algumas argumentações sem fundamentos e tal e tal. Depois eles recolheram o score, né, a redação lá, o rascunho desses repórteres, e eles convidaram 3 professores das melhores universidades do Brasil para fazer uma análise sobre essas redações, sem dizer para esses professores que elas tinham sido feitas com esse propósito. Teve um determinado corretor que analisou lá e ele deu uma nota bem ruim para uma determinada redação. Ele até quis zerar a redação. E o outro corretor, o outro professor, com os seus argumentos, lógico, ele deu uma nota que não foi uma nota tão ruim assim. Se não me falha a memória, é uma nota de 680, 720, para uma redação que tem coisas absurdas, né? Eu já vi coisas absurdas na redação. Já li coisas, já li que Getúlio Vargas foi morto
num acidente de trânsito porque estava dirigindo embriagado, essas coisas. Então, é muito importante a gente discutir sobre essa questão. Resumindo, pessoal, primeiro avaliador, segundo avaliador, são comparadas as notas. Se tiver uma discrepância, uma diferença muito grande, em torno de 100 a 200 pontos de diferença, vai para o terceiro avaliador. Se continuar havendo uma discrepância, vai para uma banca de 3 professores fazerem a análise do seu texto. E caso não haja uma discrepância tão grandiosa, de cada avaliador somam-se as 5 notas referentes às competências e aí é feita a média aritmética do resultado dessas 2 somas. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com a sua redação. Pode ter certeza. Já encontrei inúmeros alunos que tiveram a redação corrigida por um corretor que deu uma nota não muito boa e o outro corretor deu uma nota até maravilhosa. E há sempre essa discussão sobre a questão da disparidade, da diferença, dessa discrepância de notas. Mas não esqueçam, todas as redações elas serão corrigidas baseadas nas 5 competências do Enem. Beleza? E por falar em 5 competências, vamos analisar cada uma delas? A primeira, eu gosto muito de deixar claro para o aluno, prestem atenção que essa competência de número 1 é a competência que equivale ao domínio da norma culta escrita. Na matriz de referência do Enem, disponibilizada pelo INEP sobre essa competência, espera-se que o candidato não cometa desvios na produção da sua redação. Não cometa erros com relação à questão de norma culta. Quando eu digo erros, pessoal, eu não me refiro somente à questão da ortografia. Por exemplo, meu amigo Fefo foi fazer a redação e escreveu a palavra saúde e esqueceu a acentuação. É um erro muito visível. Porém, não corresponde só a essa falha. O nosso colega Fefo acabou escrevendo palavras que têm um vocabulário muito chulo, ele utilizou um vocabulário que não é tão convincente, porque não corresponde só ao erro gramatical, certo? Por exemplo, acompanhei na tela as informações. Convenções de escritas, que eu acabei de dar o exemplo do nosso colega. Acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, o processo de translineação. Por exemplo, eu fui corrigir a redação do colegazinho. Começava a redação com uma letra minúscula. Colabore, né? Existe uma convenção na escrita, por favor. Os erros gramaticais mais ocorridos, regência verbal e nominal, as concordâncias, gente, isso é indispensável. Concordância verbal, concordância nominal, pontuação, paralelismo, emprego dos pronomes, a questão da crase. Por exemplo, muita gente, quando está escrevendo a redação, esquece dos nossos trigêmeos. Vocês conhecem os trigêmeos? A próclise, a ênclase e a mesóclise. Se bem que a mesóclise está um pouco em desuso, né? Muitas pessoas utilizavam muito na redação, na conclusão. Mas mesmo assim, é preciso você fazer um emprego de pronomes, o danado do uso do acento grave da crase, esse é crucial. Todo aluno já teve probleminha com a crase. Escolha de registro, foi o que eu comentei agora há pouco, a adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência de uso de registro informal, de marcas de oralidade. Por exemplo, esta semana eu corrigi uma redação que estava escrito tá. Tá não, pessoal, é está. O verbo é escrito desta forma. Por favor, esqueçam as marcas da oralidade, certo? Deixe para escrever assim que você estiver falando com o seu coleguinha lá no Zap Zap. Mas, por favor, na redação não. Escolha vocabular, isso é muito importante.
o emprego de um vocabulário preciso, o que significa que as palavras serão bem selecionadas, se elas são usadas em seu sentido correto, sem muitas metáforas, se elas são apropriadas ao contexto em que elas aparecem e, claro, né, um bom vocabulário, uma boa linguagem. Eu não lembro. Vem cá, por favor. Eu tenho que dizer para você esse exemplo. Olha aqui. Alguns anos atrás, houve uma redação em uma das grandes universidades brasileiras que o tema proposto era: se a juventude soubesse e a velhice pudesse. No contexto geral, a juventude sabia, mas não podia, né? Podia, mas não sabia. E a velhice sabia, mas não estava mais podendo. A questão de idade, essas questões. E aí era para você escrever um texto dissertativo sobre esse tema. Se a juventude soubesse e a velhice pudesse. E aí por que você está dando esse exemplo, professor? Um aluno escreveu na redação a seguinte proposta: devemos respeitar a sodomia dos mais velhos. Quando eu li, fiquei observando, sodomia? Que sodomia? E aí eu fui pesquisar, que eu nem lembrava mais. Sodomia lembra Sodoma e Gomorra? Os prostíbulos da vida? Nossa, tem que respeitar os prostíbulos, as prostituições na velhice. Meio complicado nessa situação. Então, por favor, colabore. Escolha um bom vocabulário, palavras que se adequem ao contexto. Eu sempre costumo dizer para os alunos, escreva bem, mas escreva correto. Ou vice-versa, escreva correto, mas escreva bem. Então, esta competência, na matriz de referência do Enem, o INEP pede para que você não esqueça. Convenções de escritas, a questão gramatical, a questão de escolha de registro e, principalmente, uma escolha de um bom vocabulário. Está aí na tela, você pode perceber perfeitamente que isso vai ser cobrado de você na primeira competência. Vamos para a segunda? Olha a segunda. Olhe que incrível essa matriz de referência da segunda competência. Na cartilha de redação do Enem, também feita pelo INEP, você que está estudando para o Enem pode muito bem ter acesso a ela depois, claro, são destacadas as seguintes recomendações. Pessoal, preste atenção, porque essa é muito forte. Leia com atenção a proposta de redação. Leia bem os textos motivadores, para você compreender bem o que está sendo solicitado. Por exemplo, quem não consegue compreender bem a proposta de redação, acaba fugindo do tema e é bem capaz de você zerar a sua redação. Reflita sobre o tema proposto, para você definir qual é o foco da sua discussão, certo? O que você vai abordar sobre esse tema, qual será o ponto de vista adotado, como você vai defendê-lo. Eu costumo sempre dizer para o aluno, você não consegue escrever bem se você não tem boas ideias, se você não sabe nem o que você vai defender. Não copie textos, não copie os trechos, né, dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles não estão lá para serem copiados. Eles estão lá para serem lidos, refletidos. E baseado na sua reflexão, você busca lá o seu repertório para escrever o seu texto de redação. A recorrência de cópia, ela é avaliada, viu? E ela é avaliada de forma bem negativa. Então, se você copiou trechos do seu texto, do texto motivador da prova, saiba que isso pode fazer a sua pontuação ir lá para baixo. Ou até mesmo, desculpe, tenho que dizer, até mesmo zerar a sua redação do Enem, viu? Se você copiar trechos do texto motivador. Então, toma um pouquinho de cuidado. Vou passar aqui novamente mais algumas informações. Olhem essas. Olha aí na tela. Evitar ficar presos às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Isso demonstra que você não tem um bom repertório sociocultural. Amplie o seu conhecimento. Demonstre áreas em que você, biologia, geografia, história, em que você possa permear, mostrando o seu bom repertório sociocultural. Utilize informações sobre várias áreas do conhecimento, demonstrando que você é atualizado, de que você sabe muito bem do que acontece no Brasil e no mundo.
Essas informações devem estarem pertinentes ao tema proposto, claro, né? Isso significa que você está praticamente bem articulado à discussão desenvolvida em sua redação. Cuidado, informações, citações soltas no texto, perdem a sua relevância. E, claro, não esqueça da sua produtividade na defesa do seu ponto de vista. Então, meus amores, a gente vai para um rapidozinho intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco, trazendo mais informações da competência 3, competência 4 e a competência 5. A gente volta já já. E aí, meus amores, voltando agora nesse segundo bloco, continuando com as explicações sobre as competências na correção da redação do Enem. Como eu disse na aula anterior, 5 competências são avaliadas em cada redação. Porém, também não posso deixar de negar, né? Muitas e muitas vezes a interpretação, a forma como eu analiso estas competências dentro de cada texto, com certeza elas têm algumas particularidades, né? Por exemplo, a forma como eu analiso um erro gramatical dentro de uma redação pode ser analisado de forma diferente por um outro corretor. Um exemplo que eu gosto muito de citar para os meus alunos, e você que está em casa acompanhando na salinha da sua casa, o nosso programa Nota 10, trazendo todas as informações sobre a redação, eu costumo sempre dizer para os alunos, é claro que eu já vi redações que foram corrigidas no Enem, redações que tinham falhas gramaticais, tinham erros de argumentação e mesmo assim elas tiraram nota máxima. Com certeza. Eu já vi inúmeras redações. Porém, elas foram analisadas dentro do contexto das 5 competências. E eu posso, sim, corrigir uma redação com alguma falha gramatical, algum desvio gramatical e continuar dando 200 pontos para aquela competência. Porém, eu já gostaria de deixar claro, tente não fazer nenhuma falha, para não dar a oportunidade do corretor tirar ponto seu por conta de alguma falha na sua redação. Vamos seguir? No bloco passado, a gente discutiu sobre a competência, a matriz de número 1 e a competência 2. Vamos aqui agora para a competência de número 3. Olha aí na tela, por gentileza. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ele disponibiliza a cartilha de redação do Enem. Você que está em casa, quiser depois dar uma olhadinha com calma, fique à vontade, lá tem inúmeras informações que você precisa saber. Em que algumas recomendações são passadas, né, sobre as competências e sobre a competência de número 3. Eu adoro discutir sobre essa competência, porque na minha concepção é a competência uma das mais importantes que existe. Por quê? Porque é nessa competência onde você vai demonstrar muito mais enfatizado o seu processo argumentativo. E como a dissertação é uma dissertação argumentativa, então essa competência ela é importantíssima. Observe aí, a partir do tema apresentado na prova de redação, defina qual será o ponto de vista que você vai defender no seu texto. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois, preste bem atenção, você acompanha o programa Nota 10. E depois, selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-la em uma estrutura coerente e usá-las no desenvolvimento do seu texto. Observe bem que essa informação ela é fortíssima, porque muitos alunos acabam escrevendo o texto dissertativo argumentativo e esquecendo de selecionar bem as ideias. A ideia que eu encontrei sobre, por exemplo, o tema que a gente discutiu em algumas aulas passadas, sobre a temática relacionada à questão da valorização feminina no futebol do Brasil, as ideias que eu encontrei no seu texto, elas foram muito mais bem selecionadas
no que no texto do coleguinha. Então eu preciso que você selecione bem as ideias, tá? Não é só tê-las, é para tê-las e elas serem bem selecionadas. Verifique se as informações, se os fatos, se as opiniões, se os argumentos são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. E não esqueça, é aí onde você tem uma organização de ideias bem selecionadas, é aí onde você tem uma progressão textual de forma fluente, é aí onde você, com atenção, você examine bem a introdução e a conclusão para ver se há uma coerência entre o começo e o fim, baseado no seu meio, baseado no seu processo argumentativo. Lembre-se que o argumento é visto no texto como um todo, ok? Mas veja se no desenvolvimento, se seu texto apresenta um bom argumento, que converge ao ponto de vista que você está defendendo. Não esqueça de evitar informações, fatos, opiniões que fiquem soltas. Eu costumo dizer para o aluno, você usou uma estratégia incrível de argumentação, que é a estratégia de citação. Mas você pegou a citação, colocou lá no meio do texto e ela ficou bolando lá, sem ligação nenhuma, sem coerência alguma. Então é preciso que você também observe que na competência de número 3, a gente avalia a coesão, a coerência, a gente analisa a organização estratégica que você usou para a argumentação que você está querendo defender. E claro, né, desde a ordem apresentada até o tipo de linguagem colocada ao longo do texto. Então não esqueçam, na competência de número 3, 4 verbos são importantíssimos. Você lembra que eu disse nas aulas anteriores? Selecionar, relacionar, interpretar e organizar bem as suas ideias, os fatos, opiniões e argumentos. Lembre bem, viu? É preciso que você selecione, interprete, organize e relacione bem as suas ideias. Essa é a competência de número 3. É aí onde eu vou conseguir perceber a ênfase, o seu posicionamento mais importante relacionado à argumentação defendida por você. Beleza? E claro, né? Portanto, na defesa do seu ponto de vista, passa por uma estrutura sólida. Segundo Carol, né, a competência, ela vai analisar se o que você apresentou tem a ver com a sua tese. E se você manteve esse desenvolvimento até chegar na conclusão. No final, gente, qualquer pessoa que lê a sua redação pode realmente se identificar e concordar com o que você está dizendo. A Carol, que é uma professora e ela traz muitas informações dentro da cartilha do INEP, ela traz essas informações e eu gosto muito do que ela diz, porque ela sempre deixa claro o seguinte, ela diz que qualquer pessoa que lê a sua redação precisa identificar, precisa concordar, precisa solidificar aquilo que você está dizendo. Então, o seu pensamento tem que ser muito bem adequado. E claro, né? Muito bem argumentado, lógico. Vale ressaltar que há limitação de número de linhas, ok? Portanto, você deve ter cuidado com as informações excessivas. Por favor, até mesmo com as questões irrelevantes, repetidas e tal e tal. Você pode ver lá no INEP como funciona a questão da atribuição dos pontos em cada eixo avaliado pela banca. É porque aqui na nossa aula não dá para a gente ver ponto a ponto, senão a gente iria demorar bastante, tá? Mas lá no INEP você pode conferir. Aqui nós vamos para a nossa competência de número 4. Antes de mais nada, presta atenção aqui, por gentileza. Voltemos aqui a mim. Você que está em casa, acompanhando o programa Nota 10, discutindo sobre a questão da redação do Enem, muitos alunos não valorizam tanto o que é explicado e cobrado
na competência de número 4. Eu vejo muitas falhas nessa competência, feitas pelos alunos, né? As falhas. Então, eu gostaria muito que você desse um pouquinho de atenção a esse contexto que vai ser explicado agora na competência 4. Observe, por favor. Segundo o INEP, né, o Anísio Teixeira, a competência 4, ela analisa os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Olha aqui, você que está em casa, por favor. Se você me perguntar, professor Ismar, e o que são mecanismos linguísticos? Mecanismos linguísticos, eu vou usar agora um termo bem popular e bem simples para você entender. Não tem aquelas palavrinhas que fazem ligação de uma palavra a outra, de uma oração a outra, como, por exemplo, as preposições, as conjunções, elas não fazem esse processo? Existem os conectivos. Existem esses conectivos que são os mecanismos linguísticos para a construção do seu processo de argumentação. Professor, antes do senhor começar explicando sobre a competência 4, o senhor poderia me dizer um exemplo de um mecanismo linguístico para que eu pudesse entender? Com todo prazer, você que acompanha o Nota 10. Um mecanismo linguístico importantíssimo que pode ser muito bem usado como ligação de um parágrafo de desenvolvimento 2 ligado ao parágrafo de desenvolvimento 1 pode ser o mecanismo linguístico outro sim. Quer mais um? Pode ser o conectivo ademais. Que o ademais ele serve muito para ligar um período ao outro, tá? Mas outro sim é fantástico para você utilizar na ligação de um parágrafo de desenvolvimento ao parágrafo de desenvolvimento 1. Então, são mecanismos linguísticos. Por exemplo, diante dessa perspectiva, né, análogo a esse contexto, né, por exemplo, logo, assim sendo, são mecanismos linguísticos, certo? São conectores que fazem com que o seu contexto de argumentação, vou usar um termo agora bem erismar, são os conectivos são o óleo da engrenagem, senão não funciona. Então são as ligações de um período com o outro, de um parágrafo com o outro, eles correspondem a esse contexto, trazendo o quê? Eu não falei dos trigêmeos, lembram? Agora eu vou falar dos gêmeos, trazendo os gêmeos, a coesão e a coerência. Entende? Então, vamos aqui na tela novamente para ficar mais claro, de forma mais rebuscada e, ao mesmo tempo, importante. Olha aí na tela. São avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases, que os parágrafos, eles estabeleçam entre si uma relação, claro, de sequência, certo? Uma sequência coerente. Você não vai começar o parágrafo de desenvolvimento com o conectivo portanto, que é um conectivo conclusivo. Então é preciso que você tenha uma coerência, uma interdependência entre as ideias, afirma a cartilha preparada pelo órgão, tá? Essas informações que eu estou trazendo são lá do INEP. Elas são informações rigorosas, precisas, importantes e reais. O documento, ele cita também que há uma necessidade de você fazer uma coesão do texto, estabelecer relação entre as frases, manter essa sequência lógica entre os parágrafos, entre as orações, não é? O contexto de oração subordinada, a ligação, os conectivos, os pronomes, as conjunções, as interjeições e assim por diante. A cada ideia nova, um conectivo novo, uma conexão com as propostas apresentadas anteriormente no artigo e assim por diante. Pessoal, é aquela velha história. Competência de número 4 trabalha com os mecanismos linguísticos, trazendo fluidez para a leitura do texto. Um texto que não é fluido, ele é muito complicado de ser lido. Beleza? Vou passar para a competência de número 5.
Essa, meu Deus, muitos alunos dizem, é a parte mais difícil que tem, professor. Apesar de que eu já dei uma aula aqui para vocês no Nota 10 falando sobre a conclusão. E a competência de número 5, ela fala justamente sobre a conclusão. Ei, ela vale, 200 pontinhos, só ela, viu? Então ela é muito forte. A competência 5 equivale ao parágrafo conclusivo. Então a conclusão do seu texto, ela vale 200 pontos. Dê um pouquinho de atenção aqui, apesar de alguns alunos já terem assistido a nossa aula Nota 10 e com certeza já ouviu muita informação sobre a competência 5, mas eu trouxe de maneira diferente. Dê uma olhadinha aqui, por gentileza. Olha aí na tela. O Instituto Anísio Teixeira, o INEP, ele espera que o candidato apresente, na competência 5, uma proposta de intervenção. Pessoal, tá aí o babado. Uma proposta de intervenção. Então, você tem que sugerir uma proposta, uma solução para aquela problemática que está sendo discutida. Então, você tem que apresentar, na conclusão, uma boa proposta de intervenção ao problema abordado naquele ano e respeitando os direitos humanos. Para quem não sabe, há alguns anos atrás, quem desrespeitasse os direitos humanos zerava a redação. Hoje, a análise está um pouquinho diferente. Se você acabar desrespeitando os direitos humanos, mas não inferir tanto, tal, é capaz de você perder pontos só na conclusão. Você não perde logo o texto como um todo. Mas, por favor, respeite os direitos humanos, né? Está lá na competência. Colabore. Você não vai trazer uma intervenção que desrespeite o direito do ser humano. Não, não vale. Então, é preciso o quê? Olha aí, acompanhe na tela, você que está em casa acompanhando o programa Nota 10. A intervenção da redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre o seu preparo para exercitar a cidadania e atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então é você quem vai propor uma solução impecável para a problemática. Eu já trouxe em aulas passadas e mostrei para vocês nitidamente que tipos de soluções poderiam ser propostas. Algumas perguntas, obrigatoriamente, elas devem ser respondidas, tá? No processo de conclusão. Por exemplo, o que é possível apresentar como solução para o problema? Quem é que deve executá-la? Como viabilizar essa solução? Qual é o efeito que ela pode alcançar? Resumindo, você lembra nas aulas anteriores de conclusão? Você tem que dizer o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. Isso faz parte da conclusão do texto, a competência de número 5. E aí, chegando quase nos finalmente da nossa aula, que eu quero terminar assim com outra informação, chave de ouro, dicas para uma boa redação. Olha aí, galera. Primeira dica, resumindo tudo que a gente discutiu hoje. Entenda o tema, é preciso analisar a proposta da redação para ver qual a importância no cenário atual. Isso é muito importante. Não esqueça de analisar bem o tema proposto e perceber a importância dessa temática dentro de um cenário atual. Dica 2. O texto teve que ser enxuto. Eu adoro dizer isso para os alunos. Faça um enxugamento aí do seu texto. Professor, como um enxugamento? Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação ela precisa ter períodos curtos para ficar mais clara, mais fácil de ler. Mas se tiver um período longo e for claro no entendimento, beleza. Mas cuidado com os textos muito longos, com as informações muito repetidas, com as informações bem extensas, dificulta a questão da leitura, tá? Dica de número 3, argumentos. A redação ela precisa ter argumentos bem conectados e, por favor, muito bem fundamentados. Quem acompanha a aula Nota 10 sabe que em algumas aulas anteriores eu falei sobre o parágrafo de desenvolvimento. E lá eu trouxe inúmeras possibilidades de argumentos. Sem esquecer de que você tem que fazer
o tópico frasal, a explicação, a exemplificação e a conclusão do seu parágrafo de desenvolvimento. Mas não esqueça, tá? A redação ela precisa conter argumentos bem conectados. Quarta dica, não seja óbvio, por favor. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata, sem criatividade. Hoje um aluno perguntou para mim, professor, pode usar criatividade na redação? Pode. Mas olhe bem o que é criatividade. É você escrever de uma forma bem diferente dos outros, que não seja óbvio. Eu conversava com os alunos hoje pela manhã. Escrever e falar sobre Zygmunt Bauman, trazendo a questão da liquidez na sociedade, é muito óbvio. Escrever sobre a Hannah Arendt, trazendo a questão da banalidade do mal, também é muito óbvio. É bom? É. Importante? Sim. Muito sérias as colocações, perfeitas, mas são óbvias, porque todo mundo está usando. Pense em outra, tá? Escreva outro filósofo, pense em outro escritor, analise outros contextos de filme, de livros, analise outros argumentos, outras citações. Não seja óbvio. Isso pode diminuir o seu poder de argumentação. E a quinta dica, a solução, né? Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. A conclusão, você precisa avaliar e ver quais serão as soluções possíveis para o tema abordado. Então, por favor, esteja atento a estas informações, que mais ou menos eu quis fazer um resumo das 5 competências, ok? E para deixar a aula muito mais atrativa, eu comecei falando sobre um texto maravilhoso e eu gostaria de finalizar falando sobre um texto maravilhoso. Olha aí, pessoal, que incrível! Você que está assistindo o programa Nota 10, acompanhando a aula de redação com o professor Erismar Cunha, trazendo essa equipe maravilhosa do nosso programa Nota 10, que está show. Acompanhe esse texto aí. E você, não tem tempo para estudar? É isso mesmo? Será que você está me trazendo informações baseadas nesse contexto de agora? Acompanhe o texto comigo e a gente conversa no finalzinho dele. Olha aí. O ano tem 365 dias. Depois de tirar 52 domingos, afinal de contas, né, domingo é um dia de descanso, não é para estudar para alguns alunos, então só restam 313 dias para se estudar. No verão, há 50 dias em que faz demasiado calor, professor. Estando em Mossoró, então, é complicado para podermos estudar, professor. Com esse calor, com essa... Assim, restam apenas 363 dias, professor, para eu estudar. Nós dormimos 8 horas por dia. Por ano, isso equivale a 122 dias. Então, agora, quando a gente está dormindo, a gente não está estudando, professor. Então, a gente tem apenas 141 dias do ano para o estudo. E se nos derem 1 hora por dia para fazer o que quisermos, sem estar relacionado ao estudo, professor, eu vou gastar 15 dias durante o ano. Então, eles desaparecem, porque eu não vou ter como estudar. Assim, restam-nos 126 dias apenas para eu estudar. Gastamos 2 horas por dia para comer, isso equivale, professor, a mais ou menos 30 dias no ano. E sobram-nos apenas 96 dias do ano para eu estudar. Professor, exames, academia, caminhada, testes de rotina. Afinal de contas, cuidar da saúde é uma coisa muito séria, professor. Ocupa mais ou menos, no mínimo, 35 dias durante o ano. Portanto, só me restam 61 dias. Tirando aproximadamente 55 dias de férias e feriados, aqueles que são obrigatórios, marcados no calendário, que é uma necessidade de cada ser humano, ficamos apenas, professor, com 6 dias para estudar. Digamos também que a gente só sai para se divertir em apenas 5 dias durante o ano todo, né? Então ninguém de ferro, professor, não é verdade? Resta apenas 1 dia para o estudo. Porém, esse único dia é o dia do meu aniversário, professor. Aí já é demais. No dia do meu aniversário, não, né? Eu não posso estudar. Ou seja, eu não tenho tempo para estudar. Esses são seus motivos? Sinto muito. Assistindo o programa Nota 10,
acompanhando as nossas aulas, você tem tempo para estudar sempre. E é um estudo impecável. Que você acompanhe as nossas aulas e saiba praticamente que estudar é sempre. Estudar é preciso. Eu estudo porque eu necessito, eu estudo porque eu sou e quero fazer o melhor. Uma boa prova para você e até a próxima aula. Um cheiro bem grande. Até mais. Eu já estou aqui repassando cada uma das competências da avaliação na cabeça para na hora da prova não faltar nenhuma delas na minha redação. É estrutura, é tema, é avaliação, é muita coisa num texto só, né, gente? Mas sabe o que pode ajudar a gente a não enlouquecer com tanta coisa? Não. Treinar. Vai treinar, preguiçosinho, sapo! Quanto mais redações a gente escreve, mais a gente vai aprendendo a administrar todos esses detalhes com o tempo e assim fica mais fácil de escrever a redação. Eu quero tu treinando! Vocês também acham? Sim. Me digam aí nos comentários. Ficou com alguma dúvida sobre redação, sobre geografia ou sobre qualquer outra disciplina e assunto? Basta rever as nossas aulas no nosso canal Nota 10, também rever nosso conteúdo nas multiplataformas da TCM e acompanhar tudo que tá rolando lá no nosso Instagram, @Nota10TCM. Eu não preciso nem lembrar pra vocês que por lá tem muita dica boa pra prova, né? É? Pô, não sabia. Pois é. Ah! A gente se vê na próxima semana com mais aulas e mais revisão pro Enem. Tchau!